Na verdade é o seguinte, né? Lado esquerdo de quem entra, né? No meu lado está no lado direito, né? Então tá bom. Queridos, a paz do Senhor para todos, prazer estar aqui com vocês. Estamos abrindo a revista, né? Hoje é a primeira lição do trimestre. O Edivanei, ele tem vocês sabem, né? Um site, uma iniciativa chamada Crente Docente. O Crente Docente, toda vez que tem uma virada de trimestre, ele produz uma live especial chamada Abrindo a Revista, né? E aí, na segunda-feira, quando ele falou para mim, quem é que vai ministrar Beriano? Você, não é? Já está envolvido com o assunto da lição, não é? Já tem um conhecimento prévio, e é sempre um prazer ouvir o Vaninho aí. O Vaninho é um homem de Deus, um cara preparado. Eu não fiquei sabendo, né? Na verdade, eu tinha, de alguma maneira, esquecido isso, né? Segunda-feira a gente vai ter uma live especial também da Central Gospel, né, sobre o livro, e eu vou estar junto com o pastor Gilmar Chaves, que é o autor da revista, e o pastor Ronald Gustavo. Se às 22 horas, eu não sei se vai dar depois, Vaninho, para a gente colocar aqui. Será que posso tentar depois colocar aqui, para o pessoal conhecer, ter conhecimento, e também os nossos internautas, se quiserem participar. É às 22 horas, mas, acreditem, vale muito a pena. Vale muito a pena, ou valerá muito a pena, porque... Já está nos grupos da Beriano. Eu coloquei, botei para geral, né, hoje, né, porque eu só recebi a informação e o anúncio hoje, não é? Fingi que já estava preparado para isso. Não, estou por dentro, estou sabendo, tinha esquecido completamente, gente. Muita coisa na cabeça, mas vai ser muito, muito, muito legal. Tá bom? Vamos orar, agradecer ao Senhor por estarmos aqui. Acho que os irmãos podem ficar de pé, né? Depois vão ficar um tempo sentados. Vamos, né? Vamos agradecer a Deus por essa noite. Deus, louvamos o Teu nome, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença, nessa noite, aqui na Tua casa, Senhor, para ouvir, ó Deus, a Tua palavra, Senhor, ministrada através da vida do Teu servo. Deus abençoe Edivanei, que ele possa trazer, Senhor, uma lição abençoada, esclarecedora, Senhor, que ilumine, ó Deus, o nosso entendimento, que abra, ó Deus, o nosso coração para conhecer ainda mais, Senhor, para saber, ó Deus, a respeito da Tua justiça, da Tua graça, do Teu favor, do Teu amor, da Tua salvação, ó Deus, em como nos comportarmos para sermos verdadeiros cidadãos dos céus. Ó Deus, abençoa que esse trimestre seja um trimestre extremamente produtivo. Ó Deus, que possamos aprender, Senhor, da Tua palavra, Senhor, de maneira... ela venha nos iluminar, ó Deus, de maneira rica, Senhor, e esclarecedora. Muito obrigado, Deus, por essa noite, pelos amigos que estão aqui na Escola Beriana, pelos nossos internautas, aqueles que ainda estão chegando, aqueles que resolveram ficar, Senhor, nas suas casas, mas estão aqui acompanhando, aqueles que assistirão depois, que a Tua graça possa alcançar esses Teus servos, é o que nós te pedimos nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Como eu estava dizendo, esse trimestre vai merecer uma atenção especial, porque o livro de Romanos é um livro fantástico, mas, né, infelizmente, aí alguns ramos aí umas teologias aí meio estranhas, né, meio espúrias, que estão mudando um pouquinho aí o modo, o entendimento, né, da carta. Tenho certeza que o Vaninho vai ser boca de Deus para esclarecer a vida, ou esclarecer a nossa mente aqui essa noite. Por isso que eu peço que vocês recebam eles aí com uma calorosa salva de palmas no nome de Jesus. Cadê o... Maravilha, deu um probleminha ali no cabo ali. Ele está ali. Enquanto está recuperando aqui, vou fazer um poema. Fazer lá. Pastor Josiel, estava com saudade. Pastor Josiel se preparou no trimestre passado. Falou, não, de Reis eu já sei. Vou só fazer perguntas desafiadoras sobre Romanos. Não é? Deixou tudo para hoje. Não é? Estava tudo indo tão bem. Na hora de entrar aqui. O Vaninho já colocou aí? Ela já está salva aí no ambiente já no Drive?
Já, se está aí, deixa aqui. Vem aqui, faça as suas considerações iniciais, que depois eu vou cuidando disso aí. Ó, chegou o Manuel Felipe. Manuel Felipe é o coreógrafo do Edivanei, é o maquiador e também o responsável pela parte tecnológica. Então, já que ele chegou, a culpa é dele. Que não... A culpa é dele. Vai ficar isso aqui dentro. Pode ser que aí você já fica ligado direto. Paz de Cristo, meus irmãos, boa noite. Já deu tudo certo aqui. É só logar aí, que já está na... Vamos começar mais um trimestre aqui na Escola Bereana. Trimestre que vai tratar sobre um assunto muito importante, um assunto doutrinário, Carta aos Romanos. E eu tenho certeza que vocês serão abençoados pelas ministrações que aqui teremos. Hoje a gente vai ter, na verdade, uma simples abertura para poder a gente começar a se familiarizar com a temática, começar a entender alguns aspectos importantes. A lição de número 1, ela tem sempre esse viés de dar uma abrangência da carta. Obrigado, pastor Ronaldo. A abrangência da carta, para poder você ter um pouco de ideia, porque as 13 lições que nós teremos, as 12 após essa daqui que a gente vai falar hoje, ela na verdade, vai subdividir temáticas no que diz respeito à carta aos Romanos e que a gente vai poder tratar de maneira mais minuciosa, vamos dizer assim. Se você pegar qualquer material sobre Romanos, seja os comentários bíblicos, seja os manuais bíblicos, ou alguma, como a gente chama de... Como que é o nome que a gente chama de panorama bíblico sobre Romanos, você vai ver que o assunto é muito vasto, justamente por conta de algumas características da carta. Antes da gente começar, eu vou aqui fazer alguns anúncios acerca... Sempre aqui, acho que é o... Agora vai. Não, já botei. Não está indo, não. Deu aí agora? Está indo, não. Calma aí, aqui acendeu. Despluga aí e coloca de novo para mim, por favor. Foi? Já despluguei aqui. Será que eu tô achando que alguma coisa Vai passando aí para mim, por favor, então. O primeiro anúncio, né? Amanhã a gente vai ter a conferência Alicerçados na Palavra na Marcílio Dias, né? Na ADVEC Marcílio Dias. E a gente vai tratar lá sobre soteriologia, que é um tema que está relacionado à nossa revista. Você vai ver que o Romanos vai tratar muito sobre essa perspectiva de... É uma perspectiva do que a carta aos Romanos trata, que é sobre a doutrina da salvação, os aspectos importantes. Amanhã, a partir de 5h30, a gente vai ter o Alicerçados na Palavra. Você que esteve aqui na sede... Agora, algumas filiais elas vão começar a tratar sobre a conferência Alicerçados, associando a temática. A gente fez aqui a apologética, e no sentido de estudar sobre a salvação, é também uma forma de você se fundamentar no texto bíblico, no que diz respeito a essa temática, tá? De salvação, soteriologia e de defender a sua fé. Vamos à frente, Felipe, por favor? No dia 9, né, daqui a... sem ser o sábado amanhã, sábado subsequente, dia 9, 10 horas da manhã, a gente vai estar realizando um evento no Crente Docente. A gente está colocando aí a carta magna do apóstolo Paulo. O pastor Justo ele vai trazer alguns aspectos relacionados à parte histórica da carta aos Romanos. E eu vou fazer como o pastor Ronaldo falou aqui, a gente sempre faz uma live que a gente faz uma apresentação da revista, vê alguns aspectos de abordagem, como que você
vai ministrar essas aulas, como que você vai estudar sobre o tema. Então a gente abre a revista, perpassa pelas lições, trazendo algumas análises sobre a formatação da lição, os tópicos, os temas abordados. E o pastor Gilson vai fazer a parte histórico-teológica da Carta aos Romanos. Esse evento vai ser no sábado, dia 9. Ele tem um investimento, vai à frente, Felipe, por favor, de R$ 29,90. Aí é simples, você faz um pix para crentedocente@gmail.com, você envia o comprovante para o mesmo e-mail, mandando seu nome, seu sobrenome e o WhatsApp para o mesmo e-mail, para poder você participar. Um evento fechado, até por conta do trabalho que é feito, de pesquisa, de material que vai ser disponibilizado. A gente vai sortear lá também um livro do apóstolo Paulo, o maior líder do cristianismo. A ideia é você conhecer um pouco do autor, né? A estudar a vida do autor, a biografia do autor, faz com que você tenha um pouco de perspectiva sobre não somente a temática do livro, o propósito do livro, mas principalmente o que o pastor Hernandes Dias Lopes aborda aqui nesse livro. Ele fala sobre o alinhamento do apóstolo Paulo com a vontade de Deus em relação a cumprir, né, um propósito, cumprir a mensagem do evangelho ser enviada. E aí Paulo ele vai, sem sombra de dúvida, não ser o maior líder do cristianismo, mas também o maior missionário, porque Paulo ele vai fazer incursões que vão marcar não somente o tempo em que Paulo esteve inserido, mas marcar toda a história da humanidade, porque isso vai chegar até os dias de hoje nas nossas vidas. Esse livro, então, a gente vai sortear lá. Eu só tenho 3 aqui, ele é R$ 35,00. Vamos à frente, Felipe. Já está funcionando? Então, a gente, para começar, a gente vai fazer as saudações iniciais conforme a própria carta aos Romanos, ela traz essa ideia, para você começar a se familiarizar, porque a gente vai estudar uma epístola, e quando a gente estuda as epístolas, é preciso a gente começar a se familiarizar. Então, eu coloquei aí, Edivanei, servo de Jesus Cristo, designado por Deus, para nesta noite do dia 1º de julho, ministrar o ensino da lição de número 1 do 3º trimestre de 2022, que tem por título Romanos, autoria, tema, importância e propósito. Felipe, vou pedir para que tu ir passando, que senão eu não funciono desse jeito. O texto bíblico básico está em Romanos, capítulo 1, do 1 ao 7. Tá? Você pode acompanhar na sua revista. A gente não vai fazer a leitura para poder a gente ganhar tempo e também depois você conseguir fazer uma leitura mais minuciosa. Eu vou citar aqui alguns textos e, obviamente, você vai poder aí aguçar, fazer as suas anotações para depois você dar sequência. O texto áureo, Romanos 1,16, esse eu vou fazer aqui a breve leitura. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Texto importante, porque você já começa logo no primeiro capítulo de Romanos ter uma ideia da centralidade dos assuntos que Paulo vai tratar aqui. Primeiro ele fala de não se envergonhar do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. E aí você tem que levar em conta que Paulo ele tem uma vida pregressa de perseguição ao cristianismo. Logo, Paulo, quando ele vai passar por um processo de transformação, ele vai ter a real ideia do que é o evangelho. Ele vai fazer questão aqui aos romanos de mencionar que ele não se envergonha do evangelho. E ele vai dar aqui, na verdade, a motivação do porquê ele não se envergonha do evangelho, porque o evangelho ele é poder de Deus para a salvação. Significa que a gente vai aqui subentender na análise do texto que o potencial, né, a soberania de Deus por intermédio do plano da salvação é o que vai fazer com que o evangelho tenha a sua eficácia. A gente sabe disso, que se Cristo ele não tivesse sacrificado, ressuscitado e tivesse ascendido aos céus, nós teríamos uma fé inócua, porque que base nós teríamos para poder afirmar o que Paulo está aqui afirmando? Se o evangelho ele é o poder de Deus para a salvação, precisa ter uma eficácia daquilo que foi proposto por Cristo como sacrifício. E aí Paulo ele vai colocar essa mensagem porque é uma mensagem de impacto. Quando ele fala que o evangelho é o poder de Deus para a salvação, ele está dando notoriedade para aquilo que o evangelho é eficaz.
Interessante porque ele vai falar para todo aquele que crê. Então você vê que tem um envolvimento da perspectiva de fé. E ele vai falar tanto para judeu quanto para grego, porque pense no cenário que Paulo está inserido, a gente vai falar um pouco sobre isso daqui. Ele vai trazer o evangelho de uma maneira que vai abranger, não necessariamente a um público específico, mas ele vai ligar o acesso ao evangelho, o acesso à salvação, com relação a crer. Crer em Jesus, se arrepender dos pecados, mudar a rota de vida, vai fazer com que você alcance a salvação. Essa é a ideia da perspectiva inicial aqui desse texto áureo. E, para poder a gente ir para a parte de introdução da lição, a gente vai perceber que ao longo de toda a história, a carta aos Romanos ela vai cumprir um papel capaz não somente de trazer uma mensagem que leva as pessoas a crerem na possibilidade do Messias, na possibilidade de salvação, mas ao longo da história a carta aos Romanos ela vai impulsionar momentos de avivamento da igreja, momentos de avivamento pessoal de personagens importantes da história do cristianismo, e vai inclusive provocar aquilo que a gente chama de reforma protestante, ou que muitos também chamam de revolução protestante. Isso se dá por conta de quê? Por conta da temática que é tratada na carta aos Romanos. Quando a gente pensa na carta aos Romanos, ela traz uma temática dizendo Romanos e a justiça de Deus. É impossível falarmos de Romanos sem atrelar isso à justiça de Deus. E toda vez que a gente atrela uma fala sobre salvação e correlaciona com a justiça de Deus, a gente começa a ficar um pouco com a pulga atrás da orelha. Ontem eu tive numa live falando sobre essa carta aos Romanos, e na verdade quando a gente começa a se aprofundar no estudo sobre a justiça de Deus, a gente não encontra muita lógica na ótica humana sobre o que Deus possibilita por intermédio da justificação pela fé, com aquilo que o ser humano é. O ser humano com a sua natureza pecaminosa, o ser humano com as suas falhas, com a sua impossibilidade de reparar a sua natureza, e ver o alcance de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Quando a gente trata de salvação, a gente vê que a conta não fecha, porque a justiça de Deus ela vai sobrepujar todo o entendimento da ótica humana, e a justiça de Deus é a transparência ou a evidência do amor de Deus. As pessoas às vezes confundem um pouco o que é amor e separam o amor de justiça. Mas o amor de Deus ele está impregnado da justiça de Deus, e a justiça de Deus ela é manifestada pelo amor. Por isso Cristo te alcançou quando ele se sacrificou na cruz. Tem uma frase de Agostinho aqui, não, de Martinho Lutero, que é muito interessante. Essa frase não está na revista, mas ela sintetiza um pouco da áurea existente na carta aos Romanos, no sentido de que Paulo ele tem uma percepção muito clara da mensagem de Cristo, porque ele é alguém que passou por uma transformação, ele é alguém alcançado pela mensagem de Jesus. E ele também era um homem inserido num cenário religioso, um cenário de tradição, um cenário cauterizado por práticas, por uma questão cultica, por uma questão litúrgica, uma questão que mais tinha a ver com o que se demonstrava ou que parecia ser do que propriamente se era na essência. E aí Lutero ele vai dizer assim, esta epístola é parte principal do Novo Testamento, é o mais puro evangelho. O que Lutero está dizendo aqui é o seguinte: quando eu leio Romanos, eu tenho uma associação clara com a mensagem de Cristo, eu tenho uma associação clara com aquilo que Jesus praticou, com aquilo que Jesus concluiu no seu ministério terreno. Essa é a visibilidade que Lutero está aqui dizendo. Ele diz assim, que certamente merece a honra de um cristão não apenas conhecê-la de memória. Então, o que Lutero... Vamos lá, Felipe, vamos lá, Felipe. Vamos à frente. Vamos à frente, vamos à frente. Vamos lá, Felipe, vamos. Senão eu vou botar o computador aqui, Então, não apenas conhecê-la de memória. O que Lutero está falando aqui?
ele está querendo dizer indiretamente o seguinte: olha, se eu fosse vocês, eu decorava a carta aos Romanos, porque a carta aos Romanos tem aqui ensinamentos que é o mais puro evangelho. A gente vai ter outras menções em materiais teológicos também que vão usar isso. Eu não sei se derivado, obviamente, da fala de Lutero, ou se Lutero, já impregnado por essa ideia de Romanos, ele já tinha escutado pessoas antes, né? Por exemplo, no caso de Agostinho também, que na revista tem algumas frases de Agostinho, alguma ideia sobre Agostinho, de ser transformado por Romanos. Ele diz: memória palavra por palavra, mas também de dedicar-se a ela diariamente, como alimento para a sua alma, pois ela nunca será exaustivamente lida ou entendida, e quanto mais estudada, mais agradável se torna e melhor parece. Qual é a ideia clara aqui? A carta aos Romanos, ela trata sobre um aspecto relacionado à doutrina. E doutrina tem a ver com ensino. E ensino tem a ver com construir o entendimento acerca de algum assunto. Então, doutrina tem a ver com ensino, ensino tem a ver com construir o entendimento sobre algum assunto. E quando Lutero ele fala sobre dedicar-se diariamente à carta aos Romanos, o que ele está querendo dizer aqui? O que está na carta aos Romanos é de necessidade de todo cristão impregnar-se do conteúdo dessa carta. Por quê? Aí ele vai dizer: quanto mais estudada, mais agradável se torna e melhor parece. Essa é a sensação de quando a gente estuda a Bíblia. Qual a ideia, né, que qualquer ser humano poderia ter de repetidas vezes ler o mesmo livro? Isso não faz muito sentido. Eu escuto às vezes algumas pessoas que têm um hábito, né, de leitura assim de uma maneira maior do que a maioria das pessoas, e eu escuto às vezes que essas pessoas dizem assim: eu tenho tal livro, esse livro é muito bom, eu já li 8 vezes, mas o cara tem 60 anos, 70 anos, ele leu 6 vezes aquele livro. Quer dizer, então ao longo aí da história, vamos dizer que a cada 8 anos, 9 anos, 10 anos, ele leu aquele livro que ele diz ser muito bom, ele leu esse livro uma vez. E aí eu pergunto: a gente lê a Bíblia toda uma vez a cada 10 anos? Não, né? Ou pelo menos isso não é recomendável. A ideia é que você leia a Bíblia diariamente, para você ter intimidade com Deus e intimidade com a palavra dele. E o que Lutero está dizendo aqui é o seguinte: se Romanos ele expressa essa vontade do Pai em relação a uma questão da doutrina, do ensino, daquilo que eu preciso repetidas vezes estudar para eu me impregnar desses ensinamentos, ele está tentando dar essa ideia: olha, não se aparta dos estudos de Romanos, porque aqui tem algo que é muito específico e muito proveitoso para a sua vida. Ele diz: pois ela nunca será exaustivamente ou entendida. Aqui está um ponto interessante, que eu também não tenho resposta para isso. Eu disse, falando sobre Romanos, eu disse o seguinte: a carta aos Romanos, ela é simples. É simples, por quê? Ela fala sobre coisas muito específicas e de maneira muito direta. E aí, por que Lutero está falando que ela nunca será exaustivamente lida ou entendida? E aí eu fui tentar, né, compreender essa ideia de Lutero, que é o seguinte: é a ideia de uma fonte que ela não tem fundo. Quanto mais você busca, quanto mais você lê, quanto mais você se aprofunda, mais revelação de Deus tem ali, mais preciosidade de Deus você vai encontrar na carta aos Romanos. Essa basicamente é a ideia. E aí não foi somente Lutero que foi um homem que acabou sendo transformado pela carta aos Romanos. A gente vai ver Agostinho no século IV, entre o século V. A gente vai ver John Wesley já no século XVIII também, tendo experiências com a carta aos Romanos. Isso, na verdade, vai gerar, como foi dito aqui, ao longo da história, grandes revoluções no que diz respeito à mensagem do cristianismo e, muitas das vezes, a grandes avivamentos. Se você for estudar, por exemplo, a vida de Agostinho, ele vai ter uma grande influência na construção dos aspectos da igreja. Ele vai ser um homem que marca a história da igreja.
Lutero, da mesma forma, vai participar do momento talvez mais importante de que nós que estamos aqui hoje podemos dizer de mudança na perspectiva de cristianismo, foi no período de Lutero com a Reforma Protestante e John Wesley. John Wesley ele vai dar vai abrir todo um segmento relacionado à fé protestante por conta de uma experiência com essa carta aos Romanos. A carta ela envolve o aprendizado de algumas coisas que são importantes para a vida do cristão. Por quê? Quais são essas características? Tanto a questão do pecado quanto o julgamento. Romanos ele trata sobre isso porque até então essa ideia de pecado e julgamento do pecado, para aquele tempo ali do primeiro século, envolvia o quê? A aplicação da lei. E aí quando Jesus vem em contraponto a essa perspectiva de aplicação da lei para julgar o pecado, a visualização dos religiosos é o seguinte: pô, isso daí é balela. Primeiro que ele não é reconhecido como Messias. E segundo que essa mensagem ela é benéfica demais para quem vive numa natureza pecaminosa. E aí quando o Romanos vai abordar isso e trazer a ideia da obra expiatória de Cristo, vai dar valia a uma abrangência de possibilidade. A possibilidade do quê? De se arrepender, crer e alcançar a salvação. É o que a gente consegue visualizar aqui. Então isso é antagônico para o público a qual Paulo está aqui escrevendo. O público que Paulo aqui escreve é um público misturado. Então você pensa nos primeiros cristãos, nas primeiras décadas da igreja, eles estão sendo doutrinados ainda. Você sabe que quando a gente tem uma experiência com Cristo, a gente começa a caminhar, a gente vai fundamentar, a gente vai começar a alicerçar coisas nas nossas vidas que até então não fazia sentido, a gente não consegue nem palpar ou conseguir sentir como que isso funciona. Então você imagina Paulo aqui, Paulo ele vai começar a fazer uma doutrinação no sentido de expor os ensinamentos daquilo que Jesus tinha feito, daquilo que os discípulos já estavam desenvolvendo, e ele vai encontrar um cenário de contrariedade, tanto de massificar e conseguir estruturar quem teve a experiência da conversão, quanto os religiosos que estavam contrários a todos esses ensinamentos. Vamos à frente, Felipe. O autor dessa carta, quando a gente lê o primeiro capítulo, logo no primeiro versículo, vai dizer: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Como eu coloquei aqui, fiz a menção, Edivanei, servo de Cristo, designado por Deus nesta noite para poder estar ministrando essa lição, para você ter uma ideia de como que essa carta ela é apresentada. Paulo, ele logo no início, ele vai dar aqui diretamente, nitidamente, a carta vai informar para a gente que Paulo é o autor dessa carta. Paulo é o homem inspirado por Deus para poder escrever esses ensinamentos e para que isso pudesse perpetuar na história e chegar ao objetivo naquele tempo a qual Paulo estava inserido. O apóstolo Paulo, ele escreveu esse texto em si, tá? No sentido de receber a revelação. A gente vai ver aqui que Paulo não é ele quem redige essa carta, então quer dizer, Paulo não vai escrever de próprio punho isso. Mas você imagina, por exemplo, o Felipe está aqui, se eu tivesse pedindo para o Felipe escrever a minha aula aqui, ele estaria redigindo aquilo que é a minha fala. Então, Felipe não seria o autor daquilo que falo, mas estaria redigindo. É o que acontece aqui com Paulo, a gente já vai falar sobre isso quando a gente falar sobre o responsável por redigir. Paulo, enquanto o autor, ele vai estar inserido dentro de um cenário, dentro de uma perspectiva. A carta aos Romanos, ela é na verdade, ela é a mais abrangente das epístolas. Por quê? Se você ler qualquer outra epístola de Paulo, você vai ver que ele trata de maneira muito aplicada e direta com um determinado público e de assuntos muito específicos para aquele público. Então, você vai ler qualquer uma das duas cartas aos Coríntios, você vai ver, o problema da igreja aqui é a imaturidade, é a maneira com que usa os dons espirituais, então vamos aqui, ele ataca em cima daquilo dali. Ele vai tratar com os Gálatas sobre a questão também da
da lei, a questão da graça, a questão da religiosidade e tudo mais, ele vai atacar ali também de maneira muito clara. E o que acontece em Romanos? A abrangência. Ele vai tratar sobre tudo que trata nas outras cartas de uma maneira mais especificada. Interessante porque quando você escreve uma carta, você não tem uma linha que você escolhe para poder escrever essa carta. Você simplesmente vai narrando fatos que vêm à tua mente e você vai ali colocando, a não ser se você colocar um pregador para poder escrever uma carta, ou manuscrever uma carta, porque o pregador tem esboço, né? Então ele está acostumado com isso, ele vai subdividir, ou o camarada é um escritor, um professor, e aí ele vai dividir a carta em tópicos. Mas fora isso, eu me lembro quando eu era criança, e na época um telefone era algo assim, muito fora da curva. O meu pai, né, de origem muito humilde, veio para o Rio de Janeiro cedo, começou a trabalhar, e na época que eu era criança, eu lembro que meu pai ainda não tinha um telefone residencial até uma etapa da minha vida. E eu lembro que ele pedia para que meu pai semi-analfabeto, ele pedia para que a minha mãe escrevesse cartas para ele enviar para o pai e para a mãe no Nordeste. E aí eu ficava vendo que meu pai ele ia narrando coisas assim, meio que aleatórias, sem muita ligação, né? Sem os conectores do texto para poder dar um sentido lógico. E se você for ver qualquer uma das cartas de Paulo, ela segue essas instruções, mas ela não vai seguir de maneira tão organizada essas temáticas. E quando a gente vê Romanos, embora não exista uma linha clara sobre as temáticas, a ideia que nós temos é que como se Paulo ele organizasse essa questão doutrinária dentro da fala dele na epístola. E aí, talvez, por conta disso, a gente pode observar que Romanos é a carta mais abrangente de Paulo. Por quê? Ele vai tratar praticamente do eixo doutrinário de tudo que a gente vive hoje, do que a gente ensina, do que a gente busca respaldo em todo o texto bíblico, se confrontado, bate com aquilo que está em Romanos. É o que acontece aqui. E aí o responsável por redigir isso não era incomum que naquela época a gente tivesse essa figura do copista, ou a figura de alguém que secretariava, alguém que iria falar, né, acerca de alguma coisa, ou precisava enviar uma mensagem para outro lugar. Então você pensa aqui, fiz 36 anos agora no dia 11 de junho. Quando eu era criança, então eu pensar aí, antes dos meus 7 anos mais ou menos, que eu me recordo dessa história que eu contei aqui, o telefone fixo não era algo de acesso. Agora você imagina no primeiro século como que funcionava isso. Era um trabalho árduo de manuscrever uma mensagem para poder enviar para outro lugar. Então Paulo, ele tinha aqui a pessoa que secretariava ele, no caso citado no texto no capítulo 16, Tércio. O capítulo 16 ele é muito importante porque nas saudações ali, nas complementações de Paulo acerca da carta, ele vai começar a citar alguns nomes. Esses nomes são importantes para você entender se a autoria de fato é de Paulo, quem participa desse cenário, e aí ele vai citar no 16:22 a figura de Tércio. Então, Tércio é o que a gente chama de amanuense, ele é uma espécie de copista que vai ouvir a fala de Paulo e vai redigir esse conteúdo para que esse conteúdo seja enviado. Isso não era algo anormal, como foi dito aqui, isso fazia parte do cenário. Paulo, em outras cartas, ele não se utiliza dessa metodologia de usar uma pessoa para poder redigir. Como a gente pode ver, por exemplo, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, o próprio Paulo ele vai falar sobre escrever de próprio punho. Ele vai dizer que aquela saudação da minha própria mão, ele vai dizer então o seguinte: olha, eu estou dando uma saudação aqui para vocês e essa saudação é da minha própria mão. Quer dizer, de próprio punho escrevo a vocês. Isso também tinha um sentido de quê? De validar, de dar autoridade àquilo que estou escrevendo. Então você imagina, por exemplo, eu não daria autoridade alguma de escrever alguma coisa, que a minha letra nem eu consigo entender. Então que autoridade eu teria em falar no meu manuscrito ou de alguma mensagem que eu fosse enviar, de que estaria ali escrevendo de próprio punho? Mas você não acha, por exemplo, hoje aqui, quem é casado aqui? Quem é casado aí? Olha aí, ó, 60% aqui casado. Você sabe que se perdeu aquele costume da gente
de alguma forma, mandar bilhetinhos, né? Eu lembro que na época da escola, se você queria paquerar uma garota, você pegava até o papel da House, escrevia ali um negócio, aí você, fazia uma graça ali na sala de aula e tudo mais. Isso se perdeu ao longo do tempo, com a tecnologia, né? com a digitação, com as questões digitais, isso se perdeu. Mas você imagina, por exemplo, hoje, né? O último romântico, o pastor Ronaldo. Ó, aí fala no microfone, Felipe, para tu fazer um ponto aí. Eu recebo direto. Não, lista de supermercado no meu WhatsApp para fazer compra. Então, essa prática ela se perdeu. Mas eu vou dizer para você, eu quando comecei a namorar com a Jane, teve, né, alguns negócios, uns cartões aí e tudo mais. Você acredita, até hoje tem isso lá em casa, tem uma caixa lá que tem alguns documentos que já são antigos e tudo mais, fica guardado lá e está tudo lá. Porque isso tem uma representatividade. Agora você imagina isso a esse tempo aqui. O apóstolo Paulo, ele mencionar que escreveu de próprio punho. Ao mesmo tempo, na carta aos Romanos, ele vai fazer menção, como próprio autor, de alguém que redigiu essa carta. E aí você vem, ok, beleza, então a escrita era algo ali que era muito trabalhosa. A escrita nessa época, você ter que se debruçar ali, escutar uma mensagem, né, são 16 capítulos, né, que isso veio a ser dividido posteriormente, obviamente, mas você imagina a quantidade de coisa escrita. É muita coisa, o cara ficava ali muito tempo debruçado para poder conseguir transcrever uma mensagem. Agora você imagina a questão de portar isso até outro lugar. Aí vem outra dinâmica aqui, que é o ponto 1.2 que eu coloquei, que é sobre a portadora da mensagem. Lá em Romanos 16, 1 e 2, a gente vai ver aqui a figura de Febe, né? O relato é que ela é uma cristã da época, provavelmente tem livros que vão dizer que ela era uma espécie de diaconisa, enfim, era alguém que estava a serviço da proclamação do evangelho, ou servia a igreja local, e de alguma forma a gente precisa entender aqui o seguinte: nesse período, o Império Romano, ele, né, a gente já vai falar aqui um pouco sobre o Império Romano, ele tem a detenção do poder em relação àquele ambiente. No mundo antigo, aqui no primeiro século, o Império Romano, ele é a grande metrópole, é a centralização do poder político, financeiro, social e, principalmente, da influência de poder fazer alguma coisa que na época era algo fora da curva, como, por exemplo, enviar cartas. Qual é a ideia? Os particulares, nessa época, eles não tinham como usar os serviços oficiais do Império Romano para poder enviar essas cartas. Agora você imagina, Paulo está pedindo para que Tércio transcreva a sua mensagem. Essa mensagem ela tem um direcionamento para ser enviada à igreja em Roma. Mas como é que vai isso? Qual era a ideia? A ideia era que você tinha que ter alguém, tipo o carreto, né? Qual é o nome daquele... Tem um aplicativo agora que é tipo, a pessoa está indo para algum lugar e aí o cara tem um nome... BlaBlaCar. É mais ou menos isso. Então, tipo assim, ó... Pô, tá indo para onde, o Feb? Tá indo para Roma? Pô, então faz o seguinte, leva a carta aqui que eu tenho para poder facilitar o procedimento. Por quê? Paulo ele não tinha como esperar os serviços oficiais do Império Romano, ele nem tinha como lançar mão dessa possibilidade. Então você imagina, o Império Romano, se você vai entender na história, o Império Romano, na verdade, o potencial do Império Romano vai facilitar a expansão do Evangelho. Se você for lá estudar, a construção das estradas feitas pelo Império Romano vai facilitar toda uma questão logística.
Então, você vê, ao mesmo tempo que existe um facilitador que Deus possibilita pela história, seja lá qual o reino, seja lá qual o governo que está, seja qual o império, ao mesmo tempo você tem coisas aqui que parecem simplórias, mas que existe uma carga, uma bagagem de questões espirituais envolvidas. Para quê? Para que a mensagem possa chegar. E aí Paulo ele vai lançar mão dessa possibilidade por intermédio de Febe. A Bíblia, no capítulo 16 de Romanos, vai falar sobre ela, e o mais interessante, ela aparece no cenário bíblico e depois desaparece. Aí você fala assim, como que pode, né? Tem pessoas que aparecem na Bíblia de maneira tão focal, de maneira tão simples, mas com uma representatividade muito grande. O que isso quer dizer para a gente? Não importa aquilo que você tem a possibilidade de fazer no reino. Se Deus te designar para alguma coisa, faça com excelência e cumpra o propósito. Talvez você está marcando na história alguma coisa tão importante que você não tem nem ciência do que é. Fala exatamente isso, que ela serve. Por isso que os estudiosos tentam encontrar, tem até gente que levanta a vertente de Febe ser uma pastora, diaconisa, enfim. Mas é tudo você acabar abrangendo muito a pesquisa, e isso não muda nada. Eu ficaria com o que o pastor Fernando falou aqui. Ela está dita lá como alguém que serve. E isso é mais importante aqui nesse cenário. E o também interessante é que, mesmo que ela saia do cenário do texto bíblico, não há mais menção sobre ela, ela simplesmente desaparece do texto bíblico, a própria apresentação que Paulo faz sobre ela é uma apresentação honrosa dentro do texto. Você pode ver isso no capítulo 16, ali a partir do primeiro versículo. Ele faz uma apresentação honrosa e elogiosa para ela. Isso significa o quê? Essa mulher, ela tinha uma respeitabilidade naquele cenário muito grande. Então você imagina, igual eu estou aqui pedindo para o Felipe passar aqui, ele tem me deixado um pouco na mão, mas é porque eu tenho um respeito e sei que o Felipe está acostumado a me ajudar. Então por que eu vou pedir para o Felipe? Recebeu uma listagem muito grande. Então você vê que a Bíblia, a história da igreja em si, ela está permeada de pessoas que não tiveram a mesma evidência do que outras, mas que são de grande importância nesse cenário. Quando a gente fala de data e local, a gente vai ver que a maior parte dos especialistas vai situar a redação de Romanos entre 57 e 58 depois de Cristo. Você que comprou o livro da Central Gospel, tem uma errata, um aluno aqui do CF. O pessoal me manda tudo, tá coisa por aí, né? Tipo, tem uma errata, tem uma digitação aí. No livro de apoio está 55 antes de Cristo. Não, mas está lá antes de Cristo, pastor. É um erro de digitação. Eu estou falando que alguém comprou, você vai lá, risca e bota. É óbvio, né? Mas é uma questão de digitação na... 57, 58 depois de Cristo são uma data aproximada. Provavelmente, né, Paulo escreveu, fez a menção para que Tércio fizesse a transcrição de maneira manuscrita dessa mensagem. Na parte final ou durante a sua terceira viagem missionária. Aí a gente tem aqui uma questão, né, porque ele estava ali hospedado na cidade de Corinto. Isso bate exatamente com a ideia de Febe, que é quem vai levar a Roma. Então ela estava exatamente ali servindo num porto. Ela servia num porto de Corinto. Então bate exatamente essa ideia de que Paulo estava na sua terceira viagem missionária, ou no curso dessa terceira viagem missionária, ou na parte final dela, associando claramente que Febe é de fato a portadora dessa mensagem para Roma, porque ela servia num porto ali em Corinto. A gente vai aqui para o esboço da nossa aula. Felipe, tu vai ficar esperto que no final o negócio vai acelerar, hein? Aqui a gente tem um esboço da carta aos Romanos. Se você for pesquisar, nós temos várias maneiras de esboçar
a carta aos Romanos. O que eu fiz aqui? Na verdade, eu coloquei pela estrutura do que é uma epístola, da estrutura do que é uma carta. Essa estrutura, abertura, ação de graças, corpo, parésine e encerramento, ela se adequa a qualquer outra carta. Tá? Ok? Você pode, inclusive, fazer a sua carta aí, se você quiser fazer uma graça para a tua esposa, ou você quiser fazer uma graça para o seu esposo, você pode, inclusive, fazer aqui uma abertura, ações de graça. Só não precisa aqui muita instrução moral e exortação, que você pode deixar que a sua semente venha atingir o objetivo. E o encerramento são as saudações finais. Mas, basicamente, o primeiro capítulo ele tem a ver com a abertura. Então, Paulo ele vai dar um direcionamento do remetente, do destinatário, né? e uma breve saudação. Foi como eu abri aqui a aula, né? Eu abri a aula de propósito, fazendo aquilo para poder você ter essa ideia. Aí, do capítulo 1, versículo 8, até o versículo 15, é uma lembrança, uma oração, né? para um bem-estar espiritual. Então, por isso tem aquela questão da ação de graças, né? Então Paulo ele vai fazer toda a reverência a Deus em relação à sua vida, em relação ao que Jesus está possibilitando para a vida dele, em relação à obra e tudo mais. Depois tem o corpo, que são com fórmulas introdutórias, e termina sempre com material escatológico ou de viagem. Significa o quê? A mensagem que Paulo ensina no corpo da carta, tanto no capítulo 1 até o capítulo 11, ela tem um cunho que um cunho de instrução, ele vai introduzindo temáticas, mas vai sempre apontando para uma questão futura, que é o que acontece. Paulo, por exemplo, ele vai falar aos romanos que ele tinha desejo de estar com eles. Isso diz respeito ao seguinte: eu penso que a maior eficácia do ensino de Jesus, e tanto é que ele aplicou dessa forma, foi porque ele escolheu pessoas para poder estar ao lado deles. É igual, por exemplo, você pode aprender muita coisa pela internet, você pode escutar tanta informação, você pode buscar tanta coisa, mas o ensino, ele é construído e ratificado por intermédio de uma interação. Não tem como. Então, Paulo ele vai mencionar isso. Olha, ele está enviando uma carta, mas assim, eu tenho desejo de estar com vocês. Então, Paulo ele sempre faz isso. Ele fala sobre uma questão do material escatológico, porque ele fala das doutrinas, e ele vai apontar o quê? Para um tempo futuro de cumprimento. Então, quando ele vai falar, por exemplo, a gente vai falar aqui um pouco dessas doutrinas, ele vai falar sobre a glorificação. Então, ele vai falar o quê? Sobre um corpo corruptível, mas ele fala de um tempo vindouro na volta de Cristo, onde esse corpo caído pelo pecado, ele vai receber uma forma glorificada e incorruptível. Isso é interessante e depois a gente vai falar sobre isso. As instruções morais e exortações, parenese, do 12 até o 15, e o encerramento são as saudações finais, que é a parte onde ele começa, né, hoje, se a gente fosse falar nos dias de hoje, é onde Paulo começa a mandar um alô para o pessoal, aí ele manda um salve, né? Ele começa de alguma forma a reverenciar, né, as pessoas que de alguma forma estão servindo, as pessoas que de alguma forma estão cooperando na obra, né? Essa ideia, essa palavra é muito bonita, cooperação. São várias pessoas operando de maneira conjunta para um bem maior. É um negócio bonito isso. O que é a cooperação na obra de Deus? É isso, é quando eu me junto com o Felipe, o Felipe me atura, o Felipe me ajuda, é quando o pastor Ronaldo me atura, é quando a gente se junta aqui de alguma forma, quando a gente vai carregar uma cadeira aqui, é todo mundo se juntando para operar em alguma coisa em prol da obra de Deus. Isso é cooperação. Felipe, vamos à frente? Só fazendo um adendo aqui, a lição número 1, dentro da organização editorial da Central Gospel, ela não é a maior. Mas toda lição que inicia o trimestre, ela é abrangente, com certeza é a que tem mais coisa para falar. E o pastor Ronaldo não faz isso de propósito, não. É só um... eu falo que o pessoal, sempre a minha lição é a maior de todas. Não, não é, mas eu tô brincando que porque é a introdutória, pô.
Aí o pano de fundo, o apóstolo estava no decurso da sua terceira viagem missionária, ele já havia escrito outras cartas a outras igrejas, que depois se tornaram parte do cânon sagrado, por exemplo, 1º e 2º Tessalonicenses, Gálatas e 1º e 2º Coríntios. Aqui tem uma ideia muito legal, que é o seguinte, quando você lê tanto o 1º e 2º Tessalonicenses, Gálatas, 1 Coríntios e 2 Coríntios, a gente, como eu disse para vocês, tem aspectos que eles estão entrelaçados. Então vamos dizer assim, quando Paulo ele vai escrever Romanos, ele já perpassou por um período de experiência em relação ao ensino que ele deu. É igual, por exemplo, você está numa classe, vamos dar aqui o exemplo mais tranquilo, né? Você está na classe, novo convertido, e aí você sabe que tem um aluno que ele está sempre com dificuldade quando você fala de determinado assunto. Aí você já sabe que, na verdade, isso não é a dificuldade desse único aluno. Pode ser a dificuldade de outros alunos. Por quê? Isso tem a ver com o período que ele vive. Então, imagina aqui, Paulo. Já vi aqui, cara, bagunça em Coríntios, já vi aqui o problema dos religiosos aqui, o negócio está estreito. Então, calma, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou instruir os romanos, eu já tenho aqui um arcabouço do que eu preciso falar para esses caras. Aí, vamos aqui, ó. Por isso que, quando você lê Romanos, é um compêndio doutrinário, não tem como fugir disso. O cara fala de coisas aqui. E o mais interessante, vamos à frente, Felipe, porque aqui a gente vai tratar de uma... Fala no microfone, pastor, para cooperar comigo aí também. O interessante na carta aos Romanos é exatamente o início da carta, né? Ela dita os demais capítulos, os primeiros 2 capítulos, 3, né, capítulos, eles formam a base para construir essa ideia que você acabou de falar, da doutrina da igreja, né? Porque a carta aos Romanos, ela passa por várias doutrinas, né? Não, às vezes, tão especificamente, mas naqueles pontos principais, determinantes, para que se estabeleça uma genuína fé no Evangelho, né? Por isso é muito importante os irmãos, ao lerem a carta aos Romanos, porque eu até lanço um desafio aqui, viu, Ronaldo? Que durante esse trimestre, nós tomemos aí a palavra de Lutero, que anteriormente corroborava com aquilo que, segundo a tradição, Irineu fazia, que foi um dos pais da igreja do V século. Que Irineu dizia que a carta aos Romanos deveria ser lida em voz alta todas as semanas, né? Pela importância que tinha essa carta. Então, eu lanço um desafio aqui, né? Que nós, durante esse trimestre, possamos ler exaustivamente Romanos. Quem sabe fazer como Irineu, toda semana nós possamos aí os 16 capítulos aí. Segunda-feira, né, o pessoal que acompanha, a gente faz uma live devocional das lições. O que eu lancei lá? Quem estava lá? Eu lancei um desafio para ler Romanos aí, né? Pelo menos um capítulo por dia aí, para você terminar na metade do mês e ler de novo. Ou, na verdade, dá para ler aí em uma semana tranquilamente e ler novamente e fazer aí uma leitura mais acurada. Mas vamos lá, o tempo aqui urge. A outra questão que Paulo aqui ele traz muito à tona é a confusão que se fazia em relação à lei e à graça. Isso é um ponto muito crucial dessa parte doutrinária, porque Paulo ele observa isso na prática. Ele observa como que isso é feito uma espécie de confusão e de falta de recebimento da benesse de Cristo. E aí o que vai acontecer? Romanos 2, do 17 ao 29. No Antigo Testamento, a ideia da circuncisão era símbolo da eleição e aliança divina com Israel, feita na própria carne. Isso tinha uma marca na carne em relação ao aspecto da aliança. E aí o que Paulo vai trazer? Ele vai dizer que Cristo agora assume o significado mais profundo, que simboliza o quê? A obediência interior através do Espírito.
Então, o que ele está querendo dizer? Ó, não adianta nada, às vezes, você ter uma marca corporal, uma marca na sua carne, se internamente o seu interior não obedece à própria lei. Então, veja que Paulo, que ele abomina a lei em momento algum, pelo contrário, ele pega a lei e evidencia como que você faz isso na prática. A questão dele aqui é a questão do mérito. Então ele sempre assim, olha, a lei, ela sempre vai ser insuficiente no sentido de possibilitar você a salvação. Por quê? Você, natureza decaída. Olha o peso de medida da lei para que você, com essa natureza decaída, alcance salvação. É isso que ele faz, mas ele não joga por terra a lei. Então ele fala assim, pô, ó, beleza, vocês querem pregar sobre circuncisão? Beleza, mas isso é uma marca feita na carne. E o interior? Como é que está? Como é que Cristo assume esse significado interior de mudança? Aí é uma questão de ato, não adianta nada. Pô, circuncidado e a vida não tem nada a ver com quem tem um pacto com Deus. Então o pacto, ele tem a ver com uma transformação interior. E aí ele vem tratar, capítulo 5, do 12 a 19. Por um único homem, Adão, entrou o pecado e a morte. Aí ele vem falar o quê? Por um único homem, Jesus, a graça de Deus abundou sobre todos para a justificação. Então ele vai trazer uma questão básica daquilo que é uma promessa de Deus. Olha, o pecado entrou por um homem, Adão. Por um homem, Jesus, a gente vai alcançar o quê? A abundância da graça de Deus para poder justificar. Essa é a ideia clara que Paulo trabalha. Esse capítulo 7 aqui ele é muito forte. O capítulo 7, o que mais, o 7:24, né? Eu sempre leio isso, aí eu, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Esse versículo, ele marca assim, para mim, eu vejo Romanos 7, eu lembro do 24, né? É um miserável, quem me livrará do corpo dessa morte? Olha, essa carne aqui, ela está fadada, inclinada para o pecado. E aí ele vai falar, a santificação ocorre através do cumprimento da lei. A santificação ocorre por intermédio do Espírito em função do sacrifício de Jesus. Então vamos lá, vamos dizer, no Antigo Testamento era possível, através de atos e ritos, você fazer essa ideia de separação a Deus, de apresentação a Deus por conta dos teus pecados. No Novo Testamento, esse preço foi pago, esse sacrifício foi feito por Cristo. Então agora tem a ver com uma questão que é o Espírito Santo de Deus que vai, de fato, fazer com que haja essa santificação, essa separação para Deus. Vamos à frente, Felipe? E aí, a revista vai tratar sobre o propósito, né, falando sobre a plataforma para o trabalho que Paulo pretendia fazer em Roma, né, bem como a missão para ele, que no futuro ele objetivava, estar lá, junto com eles, como foi dito aqui, e também realizar na Espanha essa proclamação. Então você veja que Paulo estava muito bem arquitetado com os objetivos dele. Eu penso sempre, quando vejo a vida de Paulo, um homem convicto daquilo que ele foi chamado para fazer. Alguém que é convicto, geralmente, às vezes, até muito mal interpretado. Eu olho a figura de Paulo, a gente já teve alguns estudos aqui, e eu vejo, às vezes, Paulo até como um homem intransigente em relação às suas convicções. Eu acho que devia ser muito difícil lidar com Paulo, né? Porque ele sabe muito bem o que ele quer, o que ele foi chamado, ele se apresenta dessa forma. A maneira com que Paulo se apresenta, você tem que ter muito café no bule para poder respaldar isso na prática. Assim, é a ousadia, a maneira com que ele mesmo se apresenta, a maneira com que ele como ele se põe, como ele se impõe, demonstra muito isso. Além disso, ao que parece, os cristãos em Roma, eles ouviram rumores incorretos sobre os ensinamentos. Então é aquela mesma ideia. Paulo não estava em loco, mas ele já tinha a percepção do cenário. Ok? E aí a gente vai para o ponto 2, porque o ponto 2 eu vou ser sucinto, porque é a abrangência da parte histórica, né? No evento que a gente vai fazer, o pastor Gilson Paulo vai trazer um pouco mais de subsídio para isso, porque você não vai em 1h30 conseguir falar sobre esses aspectos históricos relacionados ao Império Romano. Mas a primeira coisa que a gente tem que pensar, a gente não tem nenhum documento ou nenhum registro bíblico
que vem assegurar como que foi a questão da fundação, ou quem foi que fundou a igreja em Roma. Mas o Império Romano, como foi dito aqui, fez com que aquela localidade ali ganhasse uma evidência no cenário desse tempo aqui no primeiro século. Logo, se houve um crescimento dos cristãos, houve uma afluência para esse cenário. Se você tinha ali uma questão comercial, se você tinha uma questão econômica, política, ou até uma questão de domínio do Império Romano, naturalmente o cristianismo ele vai naturalmente na história afluir, ele vai crescer independente do cenário. Pelo contrário, ele vai aparecer nesses cenários até improváveis, porque o cenário de Roma é também um cenário de perseguição, é um cenário de contrariedade. O Império Romano, até por essa questão toda relacionada à riqueza, à influência, né, dessa capital do Império, vai trazer muitas coisas relacionadas à soberba, muita coisa relacionada à aversão, a proclamação de uma fé, a ideia de um Messias, tudo isso vai ser muito contrário à perspectiva. Vamos à frente, Felipe, por favor. Aí quando fala aqui da influência, né? A influência de Roma como capital do vasto Império Romano era ilimitada. Para a cidade de Roma convergia tudo o que a imaginação podia conceber. Aquela expressão, todos os caminhos levam a Roma, vai fornecer exatamente essa ideia. É mais ou menos assim, pô, tu quer comprar? Pô, vai em Roma. Pô, tu quer cambiar? Vai em Roma. Pô, tu quer fazer algum tipo de aquisição econômica de alguma manufatura da época? Vai em Roma. Ou você quer discutir situações políticas? Vai em Roma. Então, assim, todos os caminhos levam para Roma. Lembra que eu falei sobre as construções das estradas no Império Romano? Vamos dizer assim, o próprio Império Romano, ele possibilitou que ele fosse uma influência. Então, quando existe uma influência, o que está dentro vai exalar a ponto de quem está de fora perceber que existe. E quando isso vai evadir as fronteiras, o que vai acontecer? Uma afluência, quem está de fora vai querer vir até Roma para poder... quando a gente estudou aqui sobre Salomão, falamos sobre isso. Pô, Salomão ele estava numa condução ali do seu governo, uma ideia de um governo monarca, onde a sabedoria do governante exalava para as outras nações. O que aconteceu? Pô, vamos todo mundo lá atrás de Salomão, quero saber quem é esse cara, quero saber qual é a dele, deixa eu ver o que esse cara tem para me oferecer, porque a sabedoria dele é tão grande que não somente começou a influenciar, como as pessoas começaram a fluir para poder estar ali em Israel, junto a Salomão, para poder saber o que esse homem tem. E aí, Felipe, vamos para o 2.2, que fala sobre a riqueza e o ambiente moral. Tanto como na igreja de Coríntios, como nesse aspecto aqui de Roma, a gente pode ver que esse aspecto moral ele sempre vai estar em voga. Não adianta. O fato é que, em toda a história, quem caminha distante do cristianismo vai cair no problema da imoralidade, no problema de condução social errada. Paulo ele vai tratar isso na carta aos Romanos. A gente vai ter uma lição só sobre isso, sobre a questão da responsabilidade civil do cristão. Por quê? Ele não vai retirar a participação ou a responsabilidade, pelo contrário, ele vai dizer que a responsabilidade civil do cristão ali naquele cenário tem a ver com a demonstração do amor. E aí, quando você vê Paulo instruindo através da carta a Timóteo, ele não fala sobre orar, né, fazer deprecações aos homens que estão em eminência, os homens que estão em postos de autoridade, ele vai falar sobre isso. Paulo ele não é alguém contrário a esse ambiente, só que esse ambiente está permeado o quê? De um déficit moral, de uma problemática, a relação do homem com a idolatria. Você imagina, por exemplo, aqui, nesse período, o próprio Império Romano é um antro de possibilidade de idolatria. A gente não tem pessoas que é só alguém chegar no poder que as pessoas começam a adorar aquela pessoa, começam a
a se demonstrar de maneira diferente, a bajular aquela pessoa só porque ela chegou em algum lugar. Então você imagina, por exemplo, em Roma, nesse cenário, tem tudo isso envolvido. Característica da população, Felipe. A maioria da população em Roma era composta por plebeus, por pessoas que foram libertas, ou até mesmo por escravos, né? O Estado romano, como ele era essa diversidade econômica, social, ela tinha essa complexidade também do público que ali estava. Talvez por conta disso também, as características da carta aos Romanos têm também essa abrangência. Porque o público que é ali o destinatário de Paulo é um público diverso. Heterogêneo. Essa é a palavra bonita para a gente falar, público diverso, né? Um público heterogêneo. Ok? Vocês estão entendendo tudo até aí? Eu estou muito rápido? É para dar tempo. E agora, a gente vai aqui para a nossa parte de ápice da lição, porque a revista, no último ponto, ela traz algumas falas, algumas frases sobre homens que eles dão a representatividade de importância da carta aos Romanos. Eu citei no início da aula uma frase de Martinho Lutero e mencionei que a carta aos Romanos ela influenciou não somente a Lutero, mas também a Agostinho, a John Wesley e tantos outros homens na história. Mas eu compreendo que a importância da carta aos Romanos está no seguinte: a importância está naquilo que nós aprendemos. Então, eu só posso dar importância a alguma coisa, né, no sentido daquilo que é explanado, daquilo que é externado, quando eu consigo retirar aprendizado daquilo dali. Você viu até agora, a gente falou muitas coisas importantes, muita coisa interessante, quando a gente fala aqui dessa parte histórica, da parte social do Império Romano. Isso vai adicionar para vocês dados, isso vai adicionar para vocês algumas perspectivas do cenário, mas talvez isso não vai acrescentar para você aquilo que é o mais importante na carta. A carta aos Romanos, ela tem uma importância muito especial, porque a história vai mostrar que essa epístola ela influenciou não só a vida de várias pessoas, né, como foi esses homens aqui que eu citei, mas ela vai ser, como dito, um impulso de avivamento, um impulso de renovação e um impulso de transformação na história do cristianismo. Ok? Então, é a primeira coisa que a gente aprende. Então, a carta aos Romanos ela é importante porque ela nos ensina alguma coisa? Ok. Ela foi importante porque trouxe algum tipo de ensinamento? Ok. Então, vamos lá, Felipe. O que nós aprendemos com a carta aos Romanos? Tá? E você vai acompanhar aqui, Felipe, toda vez que eu pedir para tu ir à frente, tu vai, hein? Então vamos seguir aqui. Primeira coisa que a gente, né, aprende aqui com a carta aos Romanos, ela tem a ver, pode botar aqui, Felipe, Romanos 8, 18, que fala sobre a questão do pecado e do julgamento. A gente aprende, né, que o pecado ele estava imposto ao homem. O pecado estava como algo que estava fadando o ser humano à derrocada na eternidade. E a gente aprende que o Espírito Santo é ele que nos torna filhos de Deus, dando nós o direito de sermos herdeiros do Pai. E através disso, através dessa filiação, através dessa adoção, é que nós podemos conquistar, vencer aquilo que o pecado tenta contra nós. Por isso, a carta aos Romanos vai ensinar sobre o pecado, sobre o julgamento, mas vai ensinar que Cristo, ele pode anular esse julgamento que estava para a eternidade para nós, e através de Cristo nós possamos alcançar o quê? Salvação eterna. Vamos à frente, Felipe.
Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Isso significa o quê? A lei, ela evidencia o pecado, mas somente o sacrifício de Cristo pode anular aquilo que estava fadado à sua vida para a derrocada na eternidade. É por isso que a lei, ela é insuficiente para poder cumprir o plano eterno que Deus tem para nós. Vamos na frente, Felipe. Justificação pela fé. O que é justificação pela fé? Às vezes, muitas pessoas acabam pensando na justificação de uma maneira errada. Muitos livros falam que a justificação tem a ver com uma nomenclatura jurídica, com um termo forense, mas eu confesso para você que eu tenho dificuldade de absorver quando eu penso nisso, porque quando a gente fala de justificação, a gente fala de alguém que tem poder para declarar que uma outra pessoa é justa. Quando a gente pensa num processo dentro do próprio cenário do direito, a gente vai pensar que o juiz, ele tem toda a autonomia de analisar um fato, de analisar um caso, de ver os fatos, de ouvir testemunhas, de apreciar provas. Mas você já pensou que quando um juiz, ele simplesmente delibera e escolhe justificar alguém, ele jogou por terra essa imparcialidade que ele deveria ter e passou a ser parcial? E que ele não detém o poder de prejudicar uma outra parte por conta das suas convicções próprias? E que ele deveria analisar aquilo dali de maneira imparcial? Por isso que a gente não consegue entender o que é justificação, a não ser de maneira espiritual, porque para poder justificar alguém, essa possibilidade de justificação precisa ser de alguém que não tem apenas o poder, precisa ser de alguém que não tem apenas autoridade, mas de alguém que tenha toda a autoridade, e somente Deus tem toda a autoridade para poder anular aquilo que propriamente o homem estava impossibilitado de pagar. Significa que no âmbito terreno, esse termo justificação, ele pode sim estar atrelado a uma ideia forense, a um termo jurídico, mas no âmbito espiritual, somente Deus pode usar essa nomenclatura, porque somente Deus pode rasgar, pode jogar no mar do esquecimento o pecado, a natureza pecaminosa do homem, para poder justificar, isso é, declarar justo. De pecadores, nós passamos a ser declarados como justos. Professor, talvez essa questão que o senhor colocou aí da sua dificuldade em crer ou entender que a justificação, sob o ponto de vista jurídico, é algo um pouco difícil de aceitar, talvez seja pelaquela expressão também de Paulo, né, dizendo que a sentença que era contra nós, aí se fala de um julgamento. Sim. Né? O Senhor tomou a cédula que era contra nós, quer dizer, a sentença, Sim. e a cravou no Calvário. Talvez essa ideia de ser a justificação um ato jurídico advenha exatamente dessa expressão de Paulo. Então, não é de todo difícil de se entender. O que eu quis dizer, na verdade, que a aplicação dela no âmbito terreno é incompreensível. Vaninho, no âmbito espiritual... Desculpa, mas na verdade é o seguinte, tudo que você pensa em relação a Deus e aquilo que é da esfera humana, tudo é diferente. Né? O amor de Deus é diferente, a justiça de Deus é diferente, a paz de Deus é diferente. Não é? Muito legal que você enfatizou aí. Mas eu só queria fazer uma observação na questão da justificação, e você acabou usando o versículo que eu ia usar aqui, legal essa conexão, é dizer que a justificação no âmbito divino é maior do que o perdão que alguém possa oferecer. Vamos lá, juridicamente, se um cara comete um crime ou não comete um crime, vamos lá, tá bem, se ele comete um crime, mas não lhe foi imputado culpa, não é? Ele pode ser liberado pelo juiz, mas nos anais da história vai constar lá. Estou falando aqui para o Causídicos aqui, tá o Sebastião, Fernanda Causídicos, mas vai constar lá. E se acontecer dele pecar ou cometer esse erro novamente, ele já não será um réu primário. Agora, a justificação de Deus é maior do que até o perdão.
Porque ela esquece. É porque é ela diferente. joga no mar É aquilo do que eu estou esquecimento. falando. Tem anulação, no campo humano tem anulação da pena, não do ato praticado. O fato da isso aí. anulação da culpa ou da pena não anula a prática. Aqui nessa ideia, pô, o que está sendo possibilitado para a gente é completude do que pode se declarar justo de alguém, isso que eu estou falando. Pastor, Isso vai além de... Mas assim, essa questão da pena lembra muito quando aconteceu aquele julgamento do Lula. E aí a Marisa morreu. E aí eu lembro que o advogado perguntou: ela é inocente? Aí o juiz falava: não. Pelo fato dela ter morrido, não se lhe imputa mais culpa. Sim. Aí ele perguntou de novo: ela é inocente? O juiz falou: não. O fato dela ter morrido não se imputa a culpa. Perdão. Aí, quando o juiz começou a perguntar ao Lula: quem foi que fez isso? Quem ele disse? Foi a Marisa. Por quê? Não lhe imputava mais culpa. É isso que Deus faz conosco. A gente merece a punição, mas nós morremos. Sim. Pode acusar à vontade. Nós morremos. Acabou. Vamos lá, Felipe. Boa, boa. E o Lula é ladrão. Então, e o porque Barroso todos é mentiroso. pecaram, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O que nós aprendemos em Romanos? Sobre o Espírito Santo. A gente aprende que o Espírito Santo tornou a redenção, isso é, a libertação do pecado, uma realidade na vida do cristão. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O que a gente aprende em Romanos? Santificação. A gente aprende em Romanos que a santificação é um processo no qual o cristão entrega a sua vida como sacrifício e Deus lhe concede novidade de vida através da obra do Espírito Santo contra o domínio do pecado. Rogo-os, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A sua vida é uma maneira de você se santificar, de você se separar para Deus e de você tributar a Ele a honra e a glória. O que nós aprendemos em Romanos? A adoção. Felipe está demais. Aprendemos que o Espírito Santo nos torna filho de Deus, dando-nos acesso direto ao Pai e nos fazendo herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Por quê? Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você é filho de Deus, você é filho de Deus, você é herdeiro do Pai e co-herdeiro de Cristo. O que a gente aprende em Romanos? Glorificação. Aprendemos que o Espírito Santo não só nos santifica, mas também glorificará o nosso corpo na ressurreição final. O que diz aqui a palavra? E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito, que em vós habita. Tem glorificação do teu corpo. Sabe essa carne pecaminosa que fica doente, que fica com diabetes, que tu não pode comer uma coisa, não pode comer outra? Em glória, Deus glorificará esse corpo, e esse corpo será incorruptível, e lá no céu você vai se alimentar da presença de Deus. O que Romanos ensina? Perseverança. Aprendemos em Romanos que devemos ter a convicção de que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quem nos se separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? De forma alguma. A nudez, o perigo, a espada? Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem coisa alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode separar a sua vida de Cristo Jesus. Nada nessa terra é o suficiente para te separar do amor de Cristo. O amor de Cristo está permeado na sua vida, no seu coração e na sua alma. O que
que Romanos nos ensina? Sobre a graça. Aprendemos que a graça é a manifestação do amor de Deus para a humanidade, desde antes da fundação do mundo e até a eternidade. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, dantes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A graça, é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa. Eu deixo aqui as saudações ao pastor Ronaldo de Jesus, meu amigo, mentor e companheiro na obra do ensino bíblico, e a todos os irmãos que estão na Bereana, aqui se esmerando em estudar a palavra de Deus, aqui na nossa escola. Que Deus possa abençoar a sua vida. Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo, para todo sempre. Amém. Aí a gente pergunta, né? O que a gente aprende? O que a gente aprende na carta aos Romanos, né? Fala o Vaninho falou, santificação, justificação, adoção, perseverança. O que a gente aprende, né? Cara, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Lula ladrão e Barroso é mentiroso. Ah! Vamos adorar o Senhor, Fernando. Vamos lá? Vamos orar a Deus, agradecer. Eu fico muito feliz, cara. Eu tenho falado estava falando ali com o Fernando ali, eu posso falar, o Vaninho é como um irmão mais novo aqui. E a gente, quando vê uma pessoa se dedicando e crescendo no conhecimento da palavra, e se tornando cada vez mais um pregador, um expositor bíblico com excelência, isso, a gente vibra com isso. Não é uma vitória compartilhada entre nós, é algo que a gente fica realmente até emocionado. Então, Vaninho, Deus abençoe a tua vida, amigo. Pô, continue assim. Eu disse no começo aqui do encontro hoje, cada vez que eu o vejo, né, ele parece que vai... Isso é obra do Espírito Santo, da graça de Deus sobre a vida dele e também, é claro, do esmero em procurar, né, em conhecer, em pesquisar, em estudar. Continue assim, amigo. Tenho certeza que seu ministério é inequívoco, a tua chamada, a tua trajetória. E eu vou estar torcendo sempre por você. Acredite. Tá bom? Obrigado pelas saudações finais aqui. Depois eu vou mostrar para o senhor, eu me lembrei, eu estava ali durante a coisa, acompanhando o negócio do áudio, aí eu vou lhe mostrar gravado, que é exatamente a mesma coisa. Eu ia mostrar aqui na hora, eu falei, não vou mostrar na hora que não vai valer a pena. Depois eu lhe mostro gravado. Tem sempre gente que durante o chat fica dizendo, não estou ouvindo. Geralmente é dos aparelhos móveis das pessoas, porque a gente está testando isso sempre. Aí eu já quase não estou nem respondendo mais as pessoas. Porque sempre vai chegar pessoa diferente perguntando, então vou procure. É isso. Vamos agradecer ao senhor. Fernando, por favor. Meus irmãos, nós somos privilegiados por estarmos aqui, não é verdade? E termos sido instruídos. Isso é só o começo. Eu espero que todos vocês não somente venham à Bereana, mas procurem se esmerar no estudo dessa epístola tão importante, que foi escrita com muita dedicação, com muitos esclarecimentos pontuais para a nossa fé cristã. É importantíssimo a leitura da epístola aos Romanos. E eu estava falando com o Ronaldo ali, no final da epístola aos Romanos, Paulo, ele diz qual é a característica principal da igreja de Roma. Vocês sabem qual é a característica? Quem sabe aqui? Está lá em Romanos 16, 19. Quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todas. Os romanos eram obedientes. Então, não adianta nós termos conhecimentos vastos, doutrinários, se nós não vivemos uma vida de obediência. E logo no início, Edivanei falou muito bem, e eu confirmo, é muito importante que vocês, ao lerem a Epístola aos Romanos, atentem principalmente nos primeiros capítulos. Entendeu? Muito importante. Porque ali Paulo fala duramente, de forma bem aberta, bem esclarecedora, e principalmente manda um recado lá, né Edivanei?
os judeus, né, que achavam que só a circuncisão resolvia o problema, né? Eu estava falando até com a minha esposa hoje, nós estamos já começando a ler Romanos. Tem muita gente que pensa que, como os judeus, eles achavam que ser circuncidado resolvia o problema da salvação. Muitas pessoas pensam que ser batizado nas águas já deu um mergulho, já resolveu o problema. E Paulo esclarece que a obediência é de fundamental importância, a perseverança na fé, né? Amém? Vamos dobrar as nossas cabeças, né? Bendito Deus e nosso Pai que está nos céus, nós queremos te render graças por essa noite tão feliz e abençoada, quando o teu Espírito nos impulsionou a estarmos aqui, Senhor, neste lugar, consagrado a Ti, para a pregação, para o ensino, para a edificação do Teu povo, para a salvação de muitas pessoas, meu Pai, para que o Teu povo fosse instruído nesta noite acerca da grande importância da carta que o Teu servo, o apóstolo Paulo, inspirados pelo Espírito, que é o verdadeiro autor da carta, trouxesse aqueles nossos queridos irmãos lá em Roma. Hoje eles repousam na fé, aguardando o dia que a trombeta irá soar. E nós também, Senhor, estaremos todos juntos um dia, quando o Senhor nos chamar para vivermos, Senhor, na plenitude, a salvação que o Senhor Jesus efetuou lá na cruz do Calvário por nós. Esta graça que nós não podemos dimensionar, meu Deus, que nós não iremos na sua totalidade compreender, mas a recebemos pela fé. Muito obrigado, Senhor, pelos teus servos que aqui vieram, os que assistiram através das mídias sociais. Abençoe e nos dá uma noite abençoada, uma noite de paz, e que possamos estar, Senhor, continuamente andando em obediência à tua palavra, e que nada possa nos separar do amor de Cristo. Em nome de Jesus nós oramos, agradecendo pela vida do teu servo Edivanei, que ministrou a toda a área de ensino, pastor Ronaldo, sob a liderança do teu servo, a todos os professores da nossa escola bíblica dominical. Nós te pedimos, ó Deus, que derrame uma unção, que derrame uma renovação espiritual sobre a vida de cada um, para que possamos ter um ensino não somente por palavras, mas debaixo de uma unção poderosa do teu Espírito. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Vai.